Ação comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.6002553/2024/79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Informação com credibilidade. A marca do jornalismo Trianon. Ao longo de nossa programação, você fica sabendo o que acontece no Brasil e no mundo, com uma visão analítica dos fatos. Trianon AM 740. Informação bem no meio do seu rádio. Quer dizer, eu tenho esperança. Quer dizer, eu participo. Quer dizer, eu ajudo. Quer dizer, eu cuido. Quer dizer, eu amo. A Casa Hope precisa muito da sua doação para ajudar ainda mais crianças e adolescentes portadores de câncer, transplantados de medula óssea, fígado e rins e a salvar mais e mais vidas. Casa Hope. Acesse hope.org.br e ajude. Cuidar é um ato de amor. Por isso, a Santa Casa de São Paulo convida você para participar da campanha Cuidar é Amar, com o objetivo de arrecadar recursos para a reforma do pronto-socorro pediátrico. Acesse santacasasp.org.br/doe ou ligue 011 2176 7941. Faça parte desta corrente pelo bem das nossas crianças. Trianon, 24 horas no ar, a mais paulista das rádios. Bom, estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Trianon a Margarete Tredse, ela que é psicóloga, é mestra em ciências, também graduada pelo Departamento de Psicologia da Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, antiga Escola Paulista, né? Agora é Unifesp. Não, continua sendo. Continua sendo. Bom, seu mestrado foi realizado aí na área de saúde pública, abordando temas como vulnerabilidade, saúde mental e os aspectos relacionados ao uso e abuso de álcool e outras drogas. Ela tem formação, vamos lá, hein? Tem formação em Mindfulness. Olha só, hein? Isso aí, depois a gente traduz, tá? Joga aí no tradutor. Bom, também a especialização em terapia cognitiva e comportamental, chamado TCC. Não é o TCC que todos conhecem. De escrever. E também tratamento para dependência química. Anteriormente, ela atuou aí como professora universitária, coordenadora de saúde mental e participou do projeto Saúde da Família. Tem experiência aí, a sua experiência também inclui o trabalho em psicologia social em SAICAS. SAICAS é o Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes. E 30 anos de experiência, não parece, mas 30 anos de experiência, manter uma prática clínica muito sólida e fundamentada em teorias baseadas na ciência. Bom dia, Margarete Tredse. Bom dia, Pedro. Obrigada por me receber aqui. Saudades. Dia. Bom, Margarete, vamos lá. Eu gostaria aí de começar pedindo aí que você contasse um pouco aí da sua história, como é que você entrou na psicologia, né, e o que te atraiu aí na terapia cognitiva comportamental. Eu me formei há muitos anos, no século passado. Foi uma coisa assim, eu me formei em... Ela tem mais de 24 anos. Eu me formei em 87. Nessa época não existia TCC. O pessoal estava ainda montando, desenvolvendo a tese, né? Então, a base nossa dentro da psicologia era a psicanálise. Uhum.
Mas com a TCC, com o advento da neurociência, porque imagina assim, nessa época, 87, você não tinha um equipamento que você pudesse ver um cérebro vivo. Ok? A gente via um cérebro morto. Então, você pegava a pessoa, depois de morta, abria o cérebro, mas a gente não sabia qual era o funcionamento. Então, todos os teóricos da época imaginavam coisas que aconteciam nesse cérebro, né? Mas com o advento desses equipamentos modernos, a gente começou a ter a possibilidade de ver um cérebro vivo funcionando. E aí vem a neurociência, né? Então, hoje, você põe o indivíduo aí numa máquina e você fala, nossa, pensa em coisas amorosas. E parte do cérebro dele vai começar a acender. Né? Ele acende. E você sabe aonde está. Então, você começa a perceber onde está a ligação, onde estão, né, as emoções. Você agora já sabe onde tem todos um sistema. O cérebro é extremamente complexo. E a TCC, a Teoria Cognitiva Comportamental, ela tem como base que você sempre vai ter um estímulo. Diante desse estímulo, você tem um pensamento. Diante do pensamento, você tem uma noção, uma sensação, e isso vai lhe dar o comportamento final. Tá? Então, a gente vai trabalhar o tempo inteiro dentro dessa premissa. Ok? Dentro que é a TCC. E é isso. Daí, então, quando eu me formei, não existia nada disso. Aí eu comecei a entrar em contato com isso lá para 2009, por aí. Que Já no século... Já neste século. Milênio também, né? É? Milênio também. Milênio passado, inclusive. E aí eu me apaixonei. Começou tudo a fazer sentido. Porque você estudar filosofia, estudar psicanálise, nem tudo faz sentido. Né? Você olha assim, você fala, mas onde está o ego? Onde está o superego? Né? E a gente aprendia meio que estava assim, né? O ego está na frente, o superego não sei aonde, tinha lugar, né? Quando você descobre um cérebro vivo, você vê que não existe ego, superego, né? Isso é uma representação. Mas através da TCC as coisas começaram a fazer sentido, pelo menos para mim. E aí eu fui estudar sobre isso, né? E meu primeiro contato foi com a dependência química e a TCC. Tá. E você, não sei se pode chamar como terapeuta, né? Sou psicoterapeuta. Que terapeuta, ultimamente, é qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer um é terapeuta. Coaching, todo mundo qualquer pessoa pode ser terapeuta. Agora, psicoterapeuta... Sim, aí você tem que ter uma formação. Bom, específica. a característica e a prática da psicoterapeuta aí, qual é essa característica aí que pode denominar aí, vamos dizer, o cognitivo comportamental? Vou imaginar isso. Vamos Tentar explicar o que é a TCC. A TCC, ela se baseia no modelo cognitivo. O modelo cognitivo é isso. Então, eu tenho um estímulo. O estímulo, com licença, eu te dei um estímulo. Cutuquei o Pedro. Rapidamente, tem uma coisa chamada pensamento automático que passa pela cabeça do Pedro. Ela está me cutucando, ela está me chamando para briga. Passou pela tua cabeça. Tá. Tá? Isso... Ou poderia ser outra coisa, mas tudo bem. Ela me chamou para briga. Não, é um pensamento. Ou pode ser, ela me cutucou porque ela está me seduzindo. Tá? Pode ser qualquer coisa. O pensamento é seu. Tá. Isso vai desencadear uma emoção. Normalmente, emoções básicas. Quais são as emoções básicas? Alegria, tristeza, raiva, medo, surpresa, nojo. Só que, às vezes, o que a gente percebe não é a emoção. Então, digamos, a Margarete cutucou o Pedro, e ele sentiu um negócio subir. O que seria?
coisa assim, deu água na boca. O que poderia ser? Que emoção poderia ser? Que te dá ânsia? Nojo? Talvez ele sentiu um nojo. E aí ele tem um comportamento em seguida. O comportamento dele é se esquivar. Fez sentido? Mais ou menos. Deu para entender. Tá. Deu para entender. Deu para entender. Tá bom, fazer sentido Não, já não, é que você é muito forte. É que você falou que partiu, né, para essa área vamos dizer, de usuários de álcool e droga, né? Então, como é que hoje muito se discute, né? Eu estudo álcool e outras drogas e dependência química desde os anos 2010, 2011. Veio junto com a TCC. Dizem que a pessoa, normalmente, que trabalha com dependente químico, ela vai porque ela tem alguém que foi dependente químico na família, né? Ela tem alguma relação sempre com isso. Eu não tinha relação nenhuma com isso. Mas me incomodava muito. Me incomodava muito. Era um universo, é um fenômeno que eu queria estar entendendo. E aí eu comecei a estudar a dependência química. E para estudar a dependência química, você tem que estudar sobre álcool, tabaco, outras drogas. E depois entra a parte cognitiva. O que acontece no cérebro de um dependente químico? Quem é um dependente químico? E foi aí que eu comecei. Quando eu fui coordenador de saúde mental em uma cidade ribeirinha, em Alagoas. E eu fui para lá para poder montar um CAPS álcool e droga. Me chamaram. Eu fazia já muitos anos que eu estava já na Unifesp. Nesses modelos que nós temos o CAPS aqui. Exato. Isso daí foi em 2015. Então, de 2012 a 2015, eu já estava na Unifesp e estudando direto essas questões. E aí eu conheci uma pessoa lá, enfim, e me convidou para ir para lá. Na época, não tinha nada. Minha filha estava fazendo universidade em Minas, meu filho estava fazendo high school nos Estados Unidos. Enfim, falei, vou. Só estava eu mesmo, fui. Só que a pessoa que me convidou não sabia que existe a política pública para CAPS, ela não é tão simples. Então, para você ter um CAPS-AD, na época, eu não sei se mudou, eu acho que não, você tem que ter 200 mil habitantes numa cidade. Senão você não consegue montar. A política exige isso. Né? Política, mas você fala o quê? Uma política federal? Política federal, Tá. política federal. O SUS, o SUS é uma política de Estado. Tá? O SUS, o SUAS. O que é a política de Estado? É aquilo que você não pode mexer. Exato. Tá? Então, dentro do SUS, você tem toda a parte de saúde mental, né, que determina como que a gente vai movimentar. Né? Existe uma coisa que veio já, acho que em 2007, eu não lembro o ano, 2013, que é a RAPS, que é a Rede de Assistência de Atenção Psicossocial. O que é isso? Dentro da RAPS, você tem vários equipamentos para saúde mental. Então, você vai ter o CAPS 1, o CAPS-AD, o CAPS 2, hoje tem o 3 e o 4, já não sei mais tanto sobre isso, que é onde a pessoa consegue dormir, passar 15 dias lá dentro. Tá. Dentro disso, você tem que ter uma UBS, você tem que ter o SAMU. O SAMU sim. faz parte da RAPS, por exemplo. Até então, uma coisa Tem que integrar também com a secretaria, e uma coisa com que eu acho outra, que secretarial também, né? E uma coisa que é super interessante, essa coisa do SAMU, não existia SAMU. Né? Se a gente pensar, gente, como que a gente socorria as pessoas antigamente? Na ambulância. Não tinha ambulância. Não, a ambulância que tinha pertencia ao hospital, né? Mas era eu cheguei uma veraneio branca com um garoto atropelado, eu parei um táxi, enfiei o cara lá dentro. Que coisa linda. Você imagina, a gente não tinha nem... Imaginei, você quebrou ele enquanto? Você quebrou o Deus me livre, não tem a menor Ele já estava ideia. quebrado, você... Mas a gente fazia Mas esse tipo de coisa, era o porque que era o que fazia. tinha para fazer, né?
É o que E tinha. aí você tem que ter tudo isso dentro da RAPS. Só que para ter RAPS, gente, é muito complicado. Uhum. Porque você tem que ter todos os equipamentos. Para ter Exato. todos os equipamentos, você tem que ter muito dinheiro. Então, a grande maioria das cidades do Brasil não consegue ter. São Paulo, nós temos uma a cada bairro, talvez. A CAPS. Tá? A RAPS, RAPS, que é todo esse Tá. sistema que dá apoio. Certo. E por quê? Porque nós Eu acho somos que uma tem, cidade mas- rica. Sim, Somos uma sim. a cidade mais rica do Brasil. O SUS ele é tripartite. Então, parte do dinheiro vem do federal, parte do Estado e parte da prefeitura. E quando chega lá nos Brasis, afora, o Estado manda um dinheiro, por exemplo, para alugar o espaço. Alugou o espaço. O federal. Aí o Estado manda dinheiro para remédio, para algum Sim, tipo de medicação, e o município fica com mão de obra. Só que nem sempre o município consegue pagar uma equipe mínima dentro desses lugares. Né? E aí- Porque tem que trabalhar dentro do orçamento, que já é Sim. aprovado Não, no ano é- anterior, quer dizer, é super complicado. É muito complicado. E aí você não consegue dar assistência à saúde mental. E aí, quando você esteve lá em Alagoas, né? Então, daí Aí eu você falei... teve lá, pegou Eu uma falei, viu, cidadezinha. então tô indo embora. Foi embora, né? Não tem o que fazer. Ela falou, não, fica e coordena a saúde mental. A gente está precisando disso. E foi ótimo, foi uma experiência incrível. Foi aí, eu falo, que eu descobri que existem Brasis dentro de Sim, Brasis. Né? Era uma cidade de 20 mil habitantes. 20 mil habitantes. Pequena, né? Tinha um CAPS, um hospital, que parecia que você, quando entrava no hospital, você estava entrando dentro de um livro de Machado de Assis. Sabe, uma coisa assim. Era algo que você falava, gente, onde eu estou? E era o que tinha, né? Uma ambulância que se quebrava, não conseguia levar a pessoa para Maceió. E eu ia e vinha todos os dias de lá. Eu morava em Maceió, Você morava em Maceió e ia para essa cidadezinha. eram uns 78 quilômetros. Uau! Mas é 1 hora, se for pensar, é 1 hora. Aqui em São Paulo, eu demorei aqui do Tatuapé até aqui 1 hora e meia quase, né? Eu podia ter ido para outra Você cidade. podia ter ido até Aí eu fiquei quem lá. sabe, né? É. Sair de Maceió e chegar até Paraíba. Facinho. 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 Mas aí a vida ela foi complicando. Meu filho voltou dos Estados Unidos, era ainda muito jovem, meu filho mal tinha 18 anos. Eu comecei a ter dificuldade em administrar, ele não quis ir para lá. E eu acabei voltando para São Paulo. E aí eu fui, de novo, voltei para a Unifesp. Perdão, você teve dificuldades o quê? De levar seu filho para... Dificuldade de administrar. Você- Meu apartamento como virou psicóloga, uma festa. como Virou uma psicóloga. festa. Como psicóloga, como é que... Porque, veja Você cá, imagina você um garoto passou, de você 18 passou por... anos. Você passou por essa fase na sua vida. Um garoto de 18 anos morando sozinho. Aquilo é uma beleza, é como o diabo gosta. Sem Não, chance, né? nós passamos por uma fase dessa, mas eu fico assim... O psicólogo tem o receita? psicólogo para o filho não, nunca, né? Nada. É a Nada. história. A gente não faz milagre dentro de casa. É. Claro que a gente tem um maior preparo, né, para lidar com as situações. Mas você não faz milagre. Todo mundo que é psicólogo, você também tem problema, não é? Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei uns 10 meses. Não chegou um ano. Não cheguei a 1 ano, mas foi assim muito intenso. Tá. Foi tudo muito Não, mas intenso. esse tipo de experiência, acho que ele traz assim um aprendizado incrível que você não vai encontrar em lugar nenhum. Nem. 10 meses num local em que você tem assim uma série de problemas estruturais que você problema fala. de tudo quanto é tipo, inclusive o problema porque eu era a forasteira ali. Então, eu demorei para perceber que a cidade inteira se conhecia. E a única que não conhecia ninguém era Aí eu você mesma. foi fazer terapia. Era eu mesma. Então, você era considerada forasteira. As Sim, pessoas, sim, elas te lógico. olhavam com desconfiança. Aí a de São Paulo, acho que sabe tudo. E essa foi uma das coisas que eu tive que lidar, mas a parte melhor, a
A parte melhor foi lidar com a população. Veja a questão, por exemplo, né, isso foi em 2015, é ontem, né? Nós tínhamos um médico psiquiatra que ele ia uma vez por mês, Pedro, Lá na cidade. na cidade. Ele ganhava R$ 7.000 na época, para ir uma vez por mês. E aí eu fui descobrindo que era habitué isso. Então, eles iam uma vez, ou às vezes eles eram contratados para ir uma vez por semana, veja. E cada dia da semana eles estavam numa cidade. Só que eles não davam um atendimento real. Então, a enfermeira passava o mês todo fazendo receita, copiando as receitas, ele chegava lá e assinava. Uma das coisas que mais me chocou, eu fiz uma reunião, é claro que eu mandei esse homem embora, contratamos outra, uma mulher maravilhosa, uma psiquiatra maranhense maravilhosa. E aí a gente fez uma reunião com o pessoal do CAPS, era CAPS 1. Então, nós tínhamos tudo quanto é tipo de transtorno. E a primeira pergunta que eles fizeram foi: doutora, o que eu tenho? Eu tenho cura? Você consegue imaginar que a pessoa está lá há anos e não sabe o que tem? Porque nunca ninguém disse. Sabe? E é comum isso aqui em São Paulo. Você vai no médico e fala, estou com dor de barriga. Ele fala, toma isso. E você sai assim. Mas o que é que eu tenho? Virose. Virose. O que é que eu tenho? Qualquer Virose. coisa. Qualquer coisa. Se você não melhorar, você vai para o pronto-socorro. Isso faz com que as pessoas não sigam o tratamento. Não tem aderência ao tratamento. Né? Porque ela não sabe o que ela tem. Ela não sabe para que é o remédio. E aí eu comecei a mudar isso. Então nós começamos a contar para eles o que eles tinham. E se eles tinham cura ou não. Né? E as filas, começou a ter fila lá. Isso é tratamento cognitivo? Também? Isso se chama psicoeducação. É uma das principais ferramentas da TCC. Você psicoeduca o teu paciente sobre o que ele tem. A ideia da TCC é que você saiba tanto sobre você mesmo que você já não precisa do terapeuta. Então, a TCC é acho que é a única que dá alta para paciente. Poxa. Dá alta. Por quê? Porque a ideia é essa, é que você vá e consiga você mesmo se autorregular. Então, a psicoterapia, ela é dividida, é claro, na queixa, a pessoa chega, conta o que aconteceu, você psicoeduca a pessoa, aí você discute com ela sobre isso e desenvolve estratégias para lidar com aquele sofrimento. Entendo. Né? E com isso ela vai aprendendo a lidar com o sofrimento. E a ideia é essa, é que ela não precise de mim, que ela possa viver a vida dela. E é comum as pessoas chegar a essa conclusão de que eu não preciso do Pois a gente dá alta, a gente fala tchau, acabou. Mas tchau, acabou. A pessoa, não, mas eu preciso de você. Não, se ela insistir, é claro que você dá um tempo, você começa a preparação. Mas, no geral, quando a gente chega da alta, a pessoa, ela está bem. Mas ela volta. Daí tem outros teóricos que falam, isso é bobagem, porque ela vai voltar. Sim, você quebra o braço uma vez, não significa que você nunca mais vai quebrar nada. Significa? Não. Entendi. Agora, falamos aí em álcool e drogas, né? Álcool e outras drogas, né? Como fazer uma pessoa... aqui a gente discute muito essa questão de drogas ilícitas, né? O álcool é uma droga lícita. Tabaco. Agora nós vamos ver aí com o projeto de lei já aprovado, né, dos jogos, que também vai ser alguma coisa que cria um vício,
vai criar um vício, porque isso aqui já se mostrou. Mas a preocupação não é essa. A preocupação no momento é angariar impostos, né? Melhorar. Mas vamos lá. Nós discutimos muito aqui nessa questão das drogas ilícitas. Então, eu vou colocar aqui, dar um exemplo que a gente coloca diretamente, que é a Cracolândia. Então, você vai na Cracolândia, só que você vê lá zumbis, né? As pessoas... Como fazer aquela pessoa entender que ela... entender o problema dela, se ela não consegue, muitas vezes, raciocinar. Qual é esse trabalho que se faz com uma pessoa assim? Porque deve ser um trabalho... Por parte. Eu acho que assim, a gente não pode falar em álcool e drogas sem falar em contexto, sem falar em proibição. Então vamos pensar primeiro na proibição, tá? Ou em vício. Foi aprovado aí no sei. Senado. Uma coisa que é muito impressionante é uma coisa chamada estigma. Estigma é o preconceito sobre as pessoas usuárias de droga. Sobre crack? Não. Você fuma? Você ainda fuma? 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 Eu fumei. Eu pito. Eu fumei durante 30 anos. Eu proseio. Como foi para você quando começou a proibição em todos os lugares para fumar? Como que a gente se sentia quando estava no shopping com aqueles cinzeiros gigantes, cheios de bituca de cigarro podre, que é um cheiro horroroso, e te faziam ficar lá? Você se sentia como? Não, era mal. A gente começou a se sentir mal com isso. E aí a pessoa falava, você fuma? Credo. Isso se chama estigma. Estigma é uma marca. Sim. É uma marca e essa marca passa a determinar a sua vida. Tá? Eu acho que isso é a primeira parte. E aí a gente vai falar dos zumbis. Os zumbis são uma marca. Sim. Tá? Vamos pensar na proibição. Primeiro vamos pensar na proibição. Quem teve a grande ideia de proibir as drogas? Então, no século retrasado, até o século passado, a cocaína, por exemplo, era solta. Você podia usar, você comprava na farmácia. Éter, né? Tudo, você comprava na farmácia e não tinha problema. O álcool, vamos pensar na proibição primeiro, sobre como funciona a proibição. Na virada do século, lá século XIX para século XX, existia um movimento chamado temperança. Esse movimento foi feito por mulheres da alta sociedade que elas, por anos, exigiram que o álcool fosse proibido. A produção e o consumo. E aí, quando foi, lá em determinada época, os Estados Unidos foi e proibiu a produção e o consumo de álcool. O que será que aconteceu? Todo mundo parou de beber? Não, continuaram bebendo, mas aí... De forma ilegal. Aí, um cara falou, eu sei fazer um whisky bom, né? E foi lá e começou a fazer o whisky. E ele começou a vender de forma ilegal. Mas o vizinho dele também sabia fazer o whisky. E ele começou a fazer o whisky dele também de forma ilegal. E surgem as gangues, né? Lembra das gangues? Aquele histórico. E os Estados Unidos, ele vive, nesses 10, 11 anos da lei seca, o movimento mais violento dentro dos Estados Unidos. E ele resolve que, olha, realmente a lei seca não funciona. Porque todo mundo proibir não faz com que... Isso foi em 29, né? Proibir não faz com que aconteça nada. Al Capone. Al Capone. E assim, isso. Sim. Eram gangues, né? E aí eles disputavam o quê? O dinheiro, o território. Ele fala, não, vamos voltar atrás, vamos recolher imposto dessa droga. E acabou. Esse foi um exemplo de proibição que realmente não deu certo. Aí, quando foi na década de 60, isso também, só quem é antigo lembra, a gente teve a época do amor livre, lembra? Dos hippies. Não lembra, você não lembra disso. Não tinha nascido. Não.
Talvez eu nasci no amor livre. Os Estados Unidos, talvez, né? Talvez. Estados Unidos, ele começa a ficar muito preocupado porque os jovens começam a se reunir e eles não querem ir para a guerra do Vietnã. E eles são contra a guerra do Vietnã. E aí eles usam uma coisa chamada LSD, alguma coisa assim, que era muito paz e amor, né? E começam a protestar, protestos, e assim ele não tinha mais. Para o Vietnã, eles chegaram a mandar pessoas com 14 anos. Não tinha mais homens para mandar para aquela guerra. Que era infértil, né? E aí, um presidente chamado Richard Nixon fala, eu sei como resolver isso. Vamos proibir as drogas. Então, álcool e tabaco fica livre. E o resto está tudo proibido. E quando eu proíbo isso, eu posso pôr as pessoas em cana. Faz sentido? Passou em cana. E aí foi feita a guerra às drogas. Isso foi se espalhando pelo mundo. E hoje a gente tem por volta quase 50, 60 anos dessa guerra às drogas. E o que deveria ter em 50 anos, em 40 anos, você deveria ter alguma coisa para mostrar de concreto. Fala, olha, funciona. Realmente, a guerra às drogas. Com a guerra às drogas, eu parei de usar qualquer tipo de substância. Mas, não. As pessoas continuam usando. O crack, ele vem com o advento da HIV. Então, as pessoas usavam cocaína injetável, né? E começaram a morrer de HIV. E aí, quando começou a redução de danos, que se ouve falar começa aí. O que era a redução de danos? O povo de Santos começou a sair para o porto e distribuir seringa, uma latinha para poder esterilizar, né? Que não existia seringa descartável. Era de vidro, agulha era de vidro. E a ensinar, por exemplo, as pessoas a esterilizar. E as pessoas começaram a deixar de usar cocaína, né? Injetável. E aí alguém teve a grande ideia de falar, então tá, vamos fumar isso. Né? E aí vem o crack. Crack nada mais é do que uma cocaína fumada. Tá? Não tem diferença. Qual é a grande diferença? Quando você fuma uma droga, como o tabaco, por exemplo, ela demora 5 segundos, aproximadamente, para chegar no teu cérebro. Quando você usa injetável ou cheirada, ela passa por todo um processo para chegar. O crack demora 5 segundos. Então a pessoa fuma, vai, pum, explode a cabeça. O que acontece na cabeça dessa pessoa? É um prazer absurdo. É um prazer inimaginável. A primeira vez. Daí, com o tempo, esse prazer vai diminuindo. Tá? E a busca por esse prazer inicial continua. Está fazendo? Tá fazendo sentido? E aí vem o crack. Daí a gente teve uma bola fora, que assim, foi a guerra ao crack, né? Falando que o problema das drogas era o crack. O problema das drogas nunca foi o crack no Brasil. Isso a gente tem levantamentos, teve um Lenart feito pela Unifesp, foi o levantamento sobre o uso de álcool, vários levantamentos sobre o uso de drogas. Nunca foi crack. Nosso grande problema sempre foi o álcool. Eu passei 3 anos na Cracolândia. 3 anos e pouco. Pesquisando. Pesquisando. Eu fazia um trabalho. Mas pela Unifesp, que fazia parte da pesquisa. Mas junto com aquele grupo do Ronaldo Laranjeira? Não. A Unifesp ela é dividida pela psiquiatria, que estuda a psiquiatria. Não é toda a psiquiatria. Não, porque o Ronaldo Laranjeira, o Ronaldo Laranjeira. É porque eu falo sobre o Ronaldo Laranjeira, porque hoje é eles que coordenam o Hub. Eles têm muito poder político. Muito poder político.
Mas a ciência é feita pela saúde, pela saúde coletiva e pela psicobiologia, tá? Dentro da Unifesp. E eu estava dentro da psicobiologia. Na psicobiologia, você tem a doutora Ana Noto, você tem o professor José Carlos Garcia, você tem, que é um must, a doutora Malu Formigoni. Pessoas que pesquisam muito. E eu estava com este povo. E a gente estava tentando uma coisa chamada tratamento comunitário. O tratamento comunitário diz que se a comunidade abraçar essa pessoa, de alguma forma, essa pessoa tem alguma chance de sair disso. E eu estou começando a responder a tua pergunta. Tá? E aí, durante 3 anos, eu e uma equipe, nós íamos ali para a Rua Elvete, às terças-feiras. Nós tínhamos o apoio de uma igreja evangelista que fazia o nosso... Era onde a gente parava, e eles emprestavam cadeiras, mesas, a gente pegava cadeira plástica, mesa e ia embora para a Rua Elvete. Sentava lá e fazíamos coisas. Uma das coisas que a gente fazia era fuxico. Sabe o fuxico? Conhece? De costura ali? Tá. A gente levava um monte de agulha, não era fuxico de fofoca. Não, eu ia falar. Era fofoca, não. É o fuxico, aquele fuxico que... Não. Do interiorzão mesmo, né? Aí a gente levava os panos já cortados e um monte de agulhinha. E sentávamos ali. Aquele sol de 250 graus, um sol para cada um. Você faria isso hoje? E as pessoas iam passando. Certo. Começavam a parar. O que você está fazendo? As pessoas... Os usuários. Usuários. E aí eles falaram, o que você está fazendo? Chico, você conhece? Sim, eu conheço. Minha avó fazia isso. Quer fazer? Eu posso? Pode. Senta aqui. E ele sentava ali do lado e começava a costurar. Enquanto ele costurava... Esse era o teu grupo lá. Era meu grupo. Uau. Aí ele começava a contar a vida dele. A gente, através disso, conseguia colocar ele de volta, fazer um elo novamente com o passado dele. Porque essas pessoas, elas vão perdendo o elo. Ela, por vergonha, por medo, elas não querem mais voltar para casa. Porque elas têm vergonha. Também tem a rejeição familiar. Fora a rejeição familiar. E aí, a gente ia formando elo. Então, assim, ele sentava e falava, sabe que a minha avó era costureira. E ela costurava shorts para mim e para o meu irmão, para a gente ir para a escola. E eles iam contando a história deles. Eu sou uma pessoa... Eu gosto muito de ciência. A ciência, ela tem como premissa a curiosidade. Tá? Primeira coisa é curiosidade. E, é claro, eles vinham com a sacolinha e falavam, o que você tem dentro da sacola? Isso nas 9 horas da manhã. Ele abria a sacola e vai, aqui, ó, 3 corotes. Sabe o que é corote? Sim, corote é aquelas bebidas... É o álcool. É cachaça. É uma cachaça barata que vem num... vem num plásticozinho mesmo. Num plástico. E ele é um bujãozinho. É um bujãozinho. A gente chama de corote lá, mas vende aí. Vende de tudo quanto é lugar. Na época custava R$3 um corote. É bem barato. É mais barato que o álcool para automóvel, né? E aí ele mostrava, e você começava a perceber que ele estava lá. Não, ele não estava atrás do crack. Ele estava lá porque era um espaço onde ele não era discriminado. Ali tudo era permitido. E ele não era discriminado. Sim. E a gente, em 3 anos, nós descobrimos ali, empiricamente, teve uma profissional... também fez isso muito tempo depois, do Laranjeira, que chegou à mesma conclusão, que Cracolândia, na verdade, devia se chamar Alcolândia, e não crack. O crack, ele ficava na rua do lado, e assim, passavam 700 pessoas ali por dia. Atrás de crack, tinha menos de 50. O problema nosso é crack? Não. Com
que eu faço para salvar as pessoas? Eu não salvo. Eu não salvo. Eu começo a criar vínculo. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer com essas pessoas é criar vínculo. É criar vínculo. E aí você começa a entender, fazer ele entender que ele tem outras possibilidades. Eu trabalho com dependência química em consultório. A primeira coisa que eu pergunto para o meu paciente é: quem é você? E ele para e fala: eu sou uma pessoa que usa cocaína. Você é isso mesmo? Quem é você? Será que é você, só isso? E quando você chama esses indivíduos de zumbi, você percebe que você reduziu ele à droga? Não, então... Eu sei, mas não é você. Eu sei que todo mundo faz isso. A gente está usando aqui um termo, porque nós estamos aqui na Trianon, nós temos ouvintes, internautas... Eu sei, é um termo pessoas, comum. É o termo comum, o termo que se... Mas eu estou tentando te mostrar que eles são mais do que isso. Então, eu não quero reduzir eles a isso. Agora, como acreditar que ele realmente está falando a verdade? Não é importante. Não é importante. Não. Não. Você vai me perguntar Porque você assim, faz as perguntas. Você fala assim para mim: como que você sabe que teu paciente chega e fala a verdade? Não é importante. Eu vou lá na casa dele saber se ele está realmente, se o pai e a mãe dele estão realmente judiando dele. Ou, ele quer separar da mulher. Eu vou lá conversar com a mulher para ver qual é o problema. Ou, ele acha que está sendo traído. Eu vou lá perguntar, vou fazer um trabalho investigativo para ver se ele tem traído. A verdade de quem está ali na tua frente. E é com essa verdade que eu trabalho. Mas eles mentem, eles manipulam. É verdade. Por que eles fazem isso? Porque eles precisam de dinheiro. Porque daí eles vão manipulando família, eles mentem. Eu já tive paciente que a família foi viajar por 10 dias e quando ela voltou, ele não estava comigo, foi depois que ele veio, né? Ele tinha vendido tudo, até o motor do portão da garagem. Ele vendeu tudo, roupa, tudo, televisão, tudo. Quando acabou, ele foi lá, desmontou o motor da garagem, vendeu. E aí a gente tem que falar sobre o que é a dependência química. Exato. Entendeu? Vamos pensar numa coisa que aqui todo mundo talvez já tenha passado. Tabaco. O tabaco é uma das dependências mais graves que nós temos. A mais difícil de sair. Você larga tudo. Você larga crack, cocaína, álcool, mas você não larga tabaco. Por quê? Por que não? O tabaco, ele serve, inclusive assim, né? Ele já foi um glamour social. Além do glamour, que era lá, na Sim. minha época, não vou falar na nossa, porque nós não somos da mesma idade, que a gente fumava só porque dava status. Ele é uma substância que você fuma para se acalmar, né? Você está nervoso, você fuma. Aí você está relaxado, você fuma. Aí eu vou beber e bater papo, você fuma. Eu, quando parei de fumar, o meu maior problema era como que eu vou conversar sem fumar? Eu não conseguia imaginar, eu fumava 2 maços por dia. Então, doutora Margarete, veja bem. Eu sou uma dependente química. Sim, se você colocar um cigarro na boca, certamente você vai voltar a fumar. Eu volto em 1 semana ou 2 ao mesmo padrão de 2 maços. Fazem Mas vem cá, 15 anos que eu parei. E as proibições do fumo em locais fechados? O que veio junto? Que veio junto com a proibição? Não, eu digo o seguinte, só chegar ali. Me dá um pouco de água. Fica à vontade aqui, ó. Pessoal, tá, e o pessoal tá olhando aqui, ela agora vai beber um pouco aqui, mas não é álcool não, né?
Água, gente. Ela falou aí que ela pitou, ela pitava, proseava e pitava. Eu não Mas é o sei. seguinte, Era o meu grande essas problema. proibições, por exemplo, Eu corria. não diminuiu, porque a indústria, e isso aí são dados lá, de que a indústria ela sofreu um baque de uma queda de vendas, porque as pessoas não podem mais fumar. Porque também é um absurdo. Vamos dizer que você nunca fumou na sua vida. E antigamente eu entrava aqui no estúdio, era cinzeiro, e que se dane quem não fumasse. Hospital, nós fumávamos Mas, dentro de quarto de hospital, dentro de Então. avião, dentro de ônibus. Num restaurante que tinha criança, isso aqui, era uma irresponsabilidade. E de repente, quer dizer, para quem fuma, teve que entender o seguinte: ali não é lugar para você fumar, certo? Então, ótimo. Você vai sentar num restaurante e não se fuma mais no restaurante. Tinha uma pizzaria na Consolação que chamava-se Michelúcio. A Michelúcio, o João da Michelúcio, o seu João da Michelúcio, ele atendia os clientes com cigarro na boca. Todo mundo fumava. Aquilo era a coisa mais normal. E de repente. Você tudo estava isso- fazendo massa de pizza e o cara estava com o cigarro pendurado e a E cinza caía a caindo, cinza. cara. Mas era o tempero básico da coisa. Agora eu pergunto, com algumas proibições, não se diminuiu e foi devagar. Você percebe que caiu, porque a indústria sentiu um certo baque. Exato, mas proibiu o cigarro? Não, o cigarro não proibiu. Então, Você o que aconteceu naquela época? Você limitou os lugares, tá? Começou a Confinou-se. limitar. Eu preciso contar isso. Eu tenho uma amiga querida, tem o mesmo nome que eu. Lá, 200 anos atrás, ela fez uma cirurgia de coluna. E eu estava esperando ela voltar da cirurgia no quarto. Certo. Quando ela voltou, ela acordou. Ela falou: Gatinha, me dá um cigarro. já. E sim, eu acendi o cigarro e ela assim, com a cabeça para baixo, fumando. O médico entrou fumando. Então a gente. Era algo absurdo. Né? Ninguém entrou bebendo, né? Não, mas era algo absurdo. E aí, o que eles fizeram? Eles primeiro reduziram os lugares. Certo. Né? Mas não fizeram só isso. Vocês lembram das campanhas dentro da TV? Não, sim. Era assim, era uma lavagem. Cigarro dá câncer, cigarro é isso, cigarro. Nas aquilo. embalagens Aí hoje foi começou a obrigatório. começar a colocar ratinho, né? Os ratinhos na embalagem de cigarro, pulmão todo ferrado. Aí eu lembro que a Souza Cruz dava um papelzinho, a Souza Cruz, ou a Felipe Mois, que era para cobrir. era para cobrir. Aí ela dava um papelzinho para a gente poder cobrir os bichos lá, para a gente não olhar aquilo. Mas houve uma campanha intensa de conscientização. Então, eu nunca consegui parar de fumar. Eu fiquei grávida e o médico falou: você tem que parar de fumar. Eu fui para 4 cigarros, 8 cigarros por dia. Só Mas porque ele falou. Nunca parei de fumar. Eu não conseguia. Quando eu estava com 2 maços de cigarro, eu corria 7 quilômetros por dia. Em vez de água, eu carregava o cigarro. Porque na hora que eu parava, eu tinha que fumar. Pô, fazia quase uma hora que eu estava correndo, eu tinha que fumar. Isso começou a me incomodar. Eu falei: gente, tem alguma coisa errada na minha cabeça. E aí eu fui para tratamento médico para poder parar. Ah, você fez tratamento. Existe uma medicação que ela é um antidepressivo, mas ela tem como efeito colateral, ela acaba com a compulsão. Principalmente do tabaco. Desculpa. Depois eu te passo o nome do remédio para você procurar. E aí você toma aí durante 3 meses e para sem sofrimento. Porque todo mundo que tentava parar de fumar, o que acontecia? Você destruía a tua família. Com 1 semana sem fumar, você já tinha brigado com a família toda, você tinha posto o marido para fora 3 vezes. Não fazia isso? Não fazia? Isso faz parte da dependência. É a dependência. Então, assim, vamos pensar agora o que é dependência. Quando você começa a usar uma substância, você está aqui, né? Essa aqui é a pessoa normal.
mãozinha, Sim. isso é normal. Aí eu uso o álcool, e o álcool me dá prazer. Eu venho pra cá. Aí eu falo, ai, que legal. Aí na queda, você desce. Mas desce, você fala, ai, não, vou usar de novo. Ai, que legal. E aí, o álcool, ele serve muitas vezes, e todas as outras drogas, como um remédio. Então, eu sou tímido, eu tomo álcool. Ah, eu tenho vergonha, eu tomo álcool. Eu preciso falar em público, eu tomo álcool. Ah, eu preciso, hoje em dia a gente tem a Ritalina, eu preciso focar, eu tomo Ritalina. Porque nós estamos falando aí, são todas substâncias. Sim. Então nós temos medicação, tudo é substância, que alteram o teu funcionamento. Quando acontece a dependência, a gente tem um processo que você está aqui normal, aí de repente você cai para baixo. É o que a gente chama de reforço negativo. E aí, sabe aqueles caras que tomam cachaça às 7 horas da manhã? E você fala, cara, você passou para tomar café e o cara está na cachaça. Ele entrou em abstinência, ele foi dormir 1 hora, entrou em abstinência. E ele está aqui. Quando ele está em reforço negativo, ele está em sofrimento. Voltando para o tabaco, quando a gente destrói a família da gente, quando a gente acaba com a casa da gente porque estamos sem o cigarro. Você está aqui, no reforço negativo. Aí você usa a substância, não é mais para dar prazer. É para voltar ao normal. É para voltar ao normal. É para você voltar ao normal. E aí, tem um professor, o professor José Carlos Garcia, ele fala assim, ele é um psiquiatra, e ele fala assim, a dependência nada mais é do que a perda da escolha. Você perdeu o poder de escolha. Você não escolhe mais usar a droga. Você é obrigado a usá-la. O corpo passa a entender que você precisa disso. Como você precisa de ar, de café não, de comida, de água. Ele muda. O nosso cérebro, ele tem uma plasticidade e ele muda. E aí você perdeu o teu poder de escolha. Por que ela é um problema para nós aqui, no Brasil principalmente? Porque aqui vai virar um problema ainda maior. Porque as drogas, elas não são problemas da saúde. Elas são problemas de justiça. E você não tem acesso a gente encarcerada. Você não consegue tratar. Entendeu? Você não trata gente encarcerada. E assim, o que deveria ser realmente problema da saúde, porque é um problema de saúde. É óbvio que é um problema de saúde. Mas isso é dito por todos os cantos que é um problema de saúde pública. Até aí, quer Sim, dizer, mas não é só, por exemplo, você como psicóloga... É um problema de saúde pública. Como psicoterapeuta, mas... Veja, quando a gente trabalha com pesquisa, quem Só- faz grandes pesquisas Aham. dentro da área de álcool e drogas, você é obrigado a submeter a sua pesquisa para o Ministério da Justiça. Por quê? E não para o Ministério da Saúde. Percebe? Porque não é. É questão. Porque você tem. É questão de justiça. E enquanto for no mundo o uso de drogas, questão de justiça, É questão você de não tem justiça tratamento. porque existe uma lei. A justiça, ela é acionada por conta da lei. Por exemplo, agora nós vimos aí sobre a discriminação, né? A descriminalização, isso aqui. Foi parar, estava no STF, em pé de vistos, isso aí. Enquanto isso, o Senado foi lá e aprovou que todo porte, Usuário. todo porte, ou usuário. seja, o usuário é o criminoso. E a gente Então não não vai é- ter e aí- cadeia para essa gente toda. Não, então não é, por enquanto o Senado aprovou, o STJ, porque tudo nesse país... Em todos os países, Pedro. Não, eu digo, aqui, tudo que nós temos aqui, tudo que você possa pensar é judicializado. Até a sua doença. Se você amanhã precisar de uma cirurgia, tem que entrar na justiça. Então, mas isso é uma coisa pra que a salvar gente tem que mudar. Aí Agora, a gente mas pode falar, agora- por exemplo, não. sobre aborto. Que poder o Estado tem sobre o corpo da mulher.
né? Quem são esses homens que dizem que a mulher deve ou não fazer aborto? Será que se a gente fizesse uma lei onde eu proibisse você, sei lá, de ter ereção, ou de alguma coisa, não, vamos fazer vasectomia em todo mundo, tudo quanto é homem, como que ficaria? Iria para frente? Qual o poder disso? Mas aí é outro assunto. Aí nós vamos cair numa área bem política para discutir. Mas Eu as concordo drogas contigo, são mas eu políticas. concordo que, inclusive, tem que se discutir sobre isso. Tem que se falar sobre isso. As pessoas têm que entender todas essas questões, esses conceitos todinhos. Agora, nessa questão sobre drogas, existe uma coisa chamada proibição. A lei proíbe isso. O problema é por quê? Porque qual é a intenção dessas pessoas ao proibir? Existe muita gente que acredita piamente que a proibição vai fazer com que se use menos. Então, quando você faz ciência, por exemplo, na ciência, a gente não vai olhar o quanto eu estou certo. Eu tenho uma ideia. Eu falo, olha, sei lá, esse azul é azul e não verde. Quanto eu estou certo sobre isso? Não, a ciência vai buscar o quanto você está errado sobre isso. O quanto eu estou errado em pensar isso. Então, vamos pensar que a pessoa que quer buscar o que é certo, ela tem uma coisa chamada viés de confirmação. Então, ela vai atrás de todas as pessoas que diz que esse azul é verde. E ela vai colocar, olha, conversei com 200 pessoas, tá? E dessas 200 pessoas, sei lá, 50 disseram que o azul é verde, portanto, o azul é verde. Quando você faz ciência e busca saber se você está errado, você vai ouvir todas as pessoas. Você vai ouvir aquela que diz que isso é verde, a que diz que isso é verde petróleo, a que diz que isso é azul, a que diz que isso é azul petróleo. E você vai criando uma nuance, você vai tendo todas as respostas possíveis. E ao final você vai ter, de 10, 4 pessoas disseram que isso é verde, tá? 2 disseram que é azul, 3 disseram que é preto. Então parece que na média, a maioria diz que isso é verde, portanto é verde. Isso é ciência. Então, existem esses vieses de confirmação. Droga é ruim. Droga faz mal. Eu tenho muito medo de falar essas coisas, mas eu vou falar. Droga não é ruim. Se fosse ruim, ninguém usava. Se álcool fosse ruim, ninguém usava. Se o tabaco fosse ruim, ninguém usava. Se cocaína fosse ruim, ninguém usava. Ela é boa. Ela pode destruir tua vida? Pode. Mas o que falta? Falta você conscientizar. E para sair da justiça e ir para a saúde, você precisa recolher imposto. Então, se ao invés de ser fabricada a droga pelo traficante, começar a ser fabricada pelas indústrias farmacêuticas, a gente recolhe imposto suficiente, talvez, para tratar as pessoas com dependência. Mas vamos lá, Margarida. Tudo bem. Nós sabemos que hoje nós temos aí leis que proíbem o porte e o uso. Mas nós temos, por outro lado, uma cracolândia que a polícia fica em torno e deixa lá usar livremente. Eu queria entender se é proibido. A proibição é uma questão de polícia. O combate ao tráfico é uma questão de segurança pública, uma questão de polícia. Traficante não é problema meu. Traficante é problema da polícia. O problema é diferenciar usuário de traficante. Exato. O usuário... Não, isso é uma coisa que... O usuário é uma questão de saúde, é uma questão de doença. Então, ele tem que ser tratado. Por um lado, se colocou aí a possibilidade de fazer internações voluntárias, internações involuntárias, e foi até mote de campanha para o governo do Estado, campanha, isso
vai ser agora mote também para campanhas municipais. Não existe uma única política de Estado para esse tipo de coisa, são só políticas de governo, eu vou fazer assim, só que chega na hora não consegue, porque eu não posso internar. Não tem nem tempo. Não tem. Porque Mas você não tem 4 anos. Vamos pensar na internação? Pensar em consultório. Eu recebo pacientes que tiveram com 27 anos, 17 internações. Internação funciona? Funciona. 17, com 27 anos. 17 internações em clínicas boas, em clínicas ruins, tiveram. E aí ele vai para a internação, porque a família interna, de forma involuntária. Isso existe já há algum tempo. O que, na verdade, o que eles querem fazer agora é internar, por exemplo, todo mundo que está na Craco. Oficializar o negócio. Quem está na Craco. Porque quem tem família já faz isso. Quem tem família já faz isso. Aí vai, o que eles chamam de os caras gigantes, né? Vai 2, 3 caras enormes, cata o infeliz, joga numa ambulância e leva ele para uma clínica psiquiátrica ou para uma comunidade terapêutica. Lá ele fica 3 meses, somente em comunidade terapêutica, e aí ele não tem medicação, ele não tem acesso a médico, ele não tem acesso a psicólogo, ele não tem acesso a nada. Ele é só colocado lá e isolado da sociedade. Essa pessoa, ela passa por um sofrimento intenso, porque ela entra em abstinência. Então ela fica 15 dias num sofrimento absurdo, ela é trancada, e acabou. E depois eles começam tentando lá, eu entendo que tem uma boa vontade, eu tenho amigos que têm comunidade terapêutica, eles têm realmente, acreditam que podem mudar. Só que essa pessoa, ela sai 90 dias depois, ela vai direto para biqueira. Ela vai direto para biqueira. Por quê? E é isso que a gente tem que entender. E por quê? Porque não funcionou. Porque ele tem que querer parar. O involuntário não funciona. Pedro, eu vou catar você e vou te internar num hospital para você parar de fumar, cara. E como é que o trabalho... Você vai começar a passar dinheiro para baixo, para as enfermeiras, para trazer o diabo do cigarro para você. Tá, eu entendo. E quando você sair, a primeira coisa que você vai fazer é comprar um maço de cigarro. Dentro desse conceito da terapia cognitiva, como é que você vê como deveria ser esse tratamento? E aí nós, como política de Estado... Eu não sei como eu vejo, posso falar como eu trabalho. Tá, mas como política, como deveria ser uma política de Estado? Porque... Na política de Estado, a gente primeiro, assim, depende da população que você quer pegar. Quando a gente... Cracolândia não é realmente uma população que seja importante na questão das drogas, tá? A gente tem pessoas dentro da nossa família que usa drogas. Você vai... Só que assim, ninguém acessa. Você vai a Anália Franco, tem todas as festas da Anália Franco, são forradas de cocaína, álcool e o que for. Você vai para o Morumbi, são todas as festas forradas de tudo quanto é droga. Você vai em festa de político, eles servem cocaína na bandeja. E ok, percebe? Aí quem é que você quer pegar? Você quer tirar aquilo que é feio, que a Cracolândia é feia, gente, é feia. As pessoas, elas são feias não pelo uso de droga, elas são feias pela miséria. Elas são feias porque elas estão marginalizadas. Então, imagina a pirâmide social, sabe a pirâmide social? Uhum. Então, aqui você tem os milionários, aqui os menos milionários, aqui os remediados, e aqui a grande população que é pobre. Onde estão as pessoas em situação de rua? Fora da pirâmide. Fora, elas não estão dentro da sociedade. Então, você lembra do meu trabalho que eu falei o que eu fazia? De criar vínculo. A primeira coisa que se a gente quiser tratar dessa Cracolândia, a gente tem que acolher. A gente tem que dar moradia. Isso foi o assunto inclusive do meu mestrado. E aí,
Eu tenho muito orgulho desse mestrado, porque você veja, eu não Modesta, tive hein? Você é viés. modesta. Eu não tive o viés de procurar só as pessoas que pensavam sobre mim, como eu. Eu fui atrás de um monte de gente do grupo de Laranjeira. Eu fui atrás de gente do Amor Exigente. Eu fui atrás de NA. Sei. Fui atrás de redução de danos. E ouvi todas essas pessoas. Ouvi todos. E todo mundo chega à conclusão que você precisa de acolhimento, você precisa de vínculo. Todos. Todos. É unânime isso. Todos, é unânime, é unânime. Você precisa primeiro devolvê-los à sociedade. E aí existe um projeto chamado... Nossa, fugiu. É um projeto que diz, é um projeto americano, que fala assim, em primeiro lugar, aqui, vamos pensar no pessoal da Cracolândia, que é o que incomoda a gente, tá? Que é o que incomoda. É o que a gente usa assim como exemplo, mas É quem incomoda. que todo Vamos mundo pensar. conhece. Então, a primeira coisa que a gente faz é dar moradia. Moradia. E para dar moradia, eu não preciso exigir que ele largue o uso de substância. Segunda coisa que eu faço, eu crio todo um sistema em volta dessas pessoas, onde eu ofereço documento, está lá, Secretaria do Trabalho, Secretaria da Saúde, Secretaria da Assistência Social, título de eleitor. Eu vou oferecendo tudo que ele... Eu deixo lá disponível para ele. Ele fala, mas pô, o cara não quer saber. Aí eu tenho um líder ali. Naquela moradia eu tenho um líder. E esse líder, através do vínculo, ele vai começar a fazê-lo entender que é possível uma vida pós-droga. Tá? E aí, é demorado, é claro que é demorado. Mas percebe que nós estamos, voltando para a pirâmide, nós estamos falando em pessoas que estão fora da sociedade. Ou a gente devolve elas para a sociedade com comida, habitação, saúde. E aí você vai oferecendo, olha, eu tenho um trabalho de varrição. Você quer? Eu quero. Teve um projeto de braços abertos aqui. Eu ia falar sobre isso aí. O de braços abertos. Foram 2 anos só. Você sabe disso. Primeiro ano não tive que Chamava-se fazer. Bolsa Crack. Segundo ano foi difícil porque foi montado. E aí, quando teve avaliação, ele foi já desmontado. Sim. Mas ele oferecia o serviço de varrição de ruas. E a queixa, quando fizeram a análise, a queixa dos usuários a gente só podia trabalhar 6 horas, eu queria trabalhar mais. Teve grandes problemas o DB, o de braços abertos, o DBA. Mas a ideia não qualquer projeto que você faça tem problema. A ideia você tem que resolver os problemas. Então, o problema eles trabalhavam muito próximo da crack. Dentro dos hotéis não tinham regras, né, que era onde eles moravam, não tinha regras. Então, eram coisas que deveriam ser melhoradas. Vamos pôr regra. Vamos colocar eles mais distantes. Mas em 2 anos, a gente teve um monte de gente aí, não sei te dizer um número, que largou a droga. E naquele período que eles estavam das 6 horas de varrição, eles não estavam mais fazendo uso. Então, para você, o de braços abertos... um programa... Seria, assim, um programa interessante... Mas o que faltou foi continuidade. Foi continuidade e melhorar. E melhorar Entendeu? ele. Porque você lança um programa, veja, qualquer coisa que você faz na tua vida, você faz um empreendimento. Você vê aí, daí você vai avaliar, você tem que consertar um monte de coisa. Mas não foi o que aconteceu. Então, assim, em seguida acabou Mas era um projeto de governo. Isso veio lá do Haddad. Era um projeto muito interessante, porque ele reuniu 13 secretarias diferentes. Ele não fez sozinho. Sabe? Ele foi ouvir todo mundo. E o que cada um podia oferecer. As pessoas em situação de rua, elas sofrem muito. Elas não têm documento. Sim. Quando tem, assim, passa o policial e leva tudo. Eu vivi isso junto com eles. Então, assim, o cara tem diabetes. E ele precisa do remédio. A GCM passou, levou tudo. Leva o documento, leva o remédio, porque ele cata tudo e põe no caminhão de lixo.
E aí todo um processo tem que ser começado. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Então, antes de a gente trabalhar essa questão da Cracolândia, a gente tem que trabalhar a miséria humana. Eu acho inadmissível, Pedro, nós vivemos na cidade mais rica do país. E as pessoas, e temos aí, hoje, quase 100 mil pessoas em situação de rua, miseráveis. Que isso? Como que pode? E assim, qual a solução? Higienização. Vamos tirar todo mundo. Isso é a solução? Não é. E eu não estou falando de política, eu estou falando de ser humano, percebe? Sim, sim. Lógico. Porque são pessoas. Gente, uma coisa que me ensinou a Alagoas foi: as pessoas são muito diferentes, né? E são pessoas simples. E na Cracolândia eu vi a mesma coisa. São pessoas, elas têm história, elas têm família, elas têm um monte de coisa. Então, se a gente. Como pode uma cidade como São Paulo ter 100 mil habitantes em situação de rua? E a política do governo, seja lá qual for, se é de Estado ou política de governo, não faz nada. Ignora, ao contrário, quer higienizar, quer tirar. O que aconteceu? Qual foi a última política da Cracolândia? Vamos fazer com que eles se dispersem. Para onde eles foram? Para os bairros. Hoje a gente tem uma Cracolândia em cada bairro. Todos os bairros nós temos Cracolândia. Resolveu? Não. Não tem receita de bolo. Não tem receita de bolo. Não é uma solução simples dessa que vai resolver. Porque a gente está falando de miséria humana. Isso. Agora, dentro de consultório, eu pergunto para a pessoa: você quer parar? Não. Quero. Não, estou aqui porque minha mãe quer. O meu pai quer. Tá bom. Você vai continuar vindo? Vou. Mas você não quer parar? Tá bom, então tá. Eu tô aqui, você também. Vamos jogar papo fora? Eu preciso de você e você precisa de mim, tá? Tá. E aí eu trabalho uma coisa que é chamada entrevista motivacional. E eu vou levando, de novo, essa pessoa a entender que existe vida após droga. O objetivo é a abstinência. Só que eu estou dentro de um consultório, num lugar que é absolutamente controlado. Que é diferente de você estar no meio da vida, né? No meio verde. Bom, eu tenho muita coisa para conversar aqui contigo. Nós estamos 10 já horas acabou, e né? 48. Nossa Senhora, como eu falo, que horror. Não, nós estamos partindo. Desculpa. Aí já Não, mas olha, é muita coisa. E eu acho que isso aqui é super importante. Nesse momento que nós estamos aqui, nós estamos num ano eleitoral. Uma das coisas que a gente discute muito aqui é plano de governo. Tá? Então, o que é seu plano de governo e o que vislumbra dentro do seu plano de governo a ideia de se jogar alguma coisa como plano de Estado. Porque plano de governo é aquele negócio, eu entro política 4 anos de Estado depois... é muito difícil de fazer, porque tem que passar por você Congresso, tem que passar, Senado. exato. Não, mas eu digo, uma política de Estado municipal, como é que você vai ter que agir? O prefeito que entrar, depois ele vai ter que seguir o que manda a lei municipal, o que manda a própria questão de que foi aprovado dentro. Como é que o município vai ter que agir dali em diante? Nós falamos muito, pega a Cracolândia, dispersa a Cracolândia. Isso aí foi o quê? Ideias como se... É a mesma coisa que falar, olha, dispersa a criminalidade, bota a polícia aí, o criminoso vai para outro canto, é natural, entendeu? Se você detetizar, não quero, joga bem longe isso. Mas se você pegar um ninho de barata e detetizar, a barata vai para... A tendência é fugir. Quer dizer, toda vez que você faz uma ação, você vai ter uma reação ali na frente. E a tendência é essa. Isso não resolve, isso daqui todo mundo sabe. Inclusive, quem mandou fazer sabia disso. Sabe. Mas é uma forma de você dar uma satisfação para a sociedade. Falar, olha, eu estou fazendo. Exato. Porque enquanto eles estavam ali na Rua Helvétia, a Santa Efigênia, por exemplo, funcionava bem. Funcionava. A hora que dispersou, o comércio da Santa Efigênia começou a fechar. Exato.
Agora, isso impacta uma série de coisas, que aí você já entra com. Aí você já tem um problema com a economia, você já tem um problema com a população, você já tem uma série de outros problemas que você. Porque é um fenômeno complexo. Você não pode tratar um fenômeno complexo como algo simples, tipo, vamos mudar a Cracolândia de lugar. Sabe? Vamos higienizar, vamos prender todo mundo dentro da Uma gaiolinha. Isso aconteceu também no governo passado, que Não, cercaram, vamos andar- botou todo mundo no cercadinho. Aquilo Eu virou tive- assim, eu o circo tive. dos horrores. Já era. Sei lá, na época que eu ia para Cracolândia, ela já era cercada por um tapume, eram uns negócios, eram umas placas de ferro. É. Né? E a polícia era muito violenta, sempre foi muito violenta. Imagina eu, uma velhinha, já era velhinha na época, com cordão da Unifesp, vem um cavaleiro, Mas um era cavalo cordão, lindo de era morrer. cordão de ouro. Sabe o cavaleiro? Sei, o Né? cavaleiro. Com um cavalo? Um cavalo gigante. Cavaleiro. Ele enfia Era a cara... Era São Jorge? Não, era um policial. Ele enfiou a cara do cavalo em mim e falou, abre a mochila. Eu falei, mas abre a mochila. Pô, tava levando crack, por acaso, pra Cracolândia, na minha mochilinha. Abri, o que tem dentro de mochila de velhinha? Guarda-chuva, agasalho, uma garrafa de água, remédio, bolsinha de remédio. Ele Que me é fez esse jogar remédio? tudo no chão. Tudo. Então, lição de uma violência, resolve? Não. Não resolve esse tipo de coisa. De novo, não se trata Mas- fenômenos complexos com situações simplistas. Olha, nós temos que falar aqui sobre mindfulness. Mindfulness, vamos falar sobre mindfulness. Então, Mindfulness mas é uma nós- técnica. Então, nós estamos assim, eu quero que você dê um toque, porque nós vamos Tá bom, terminar o programa, tá bom. E não mas vamos já falar estou te sobre convidando para participar aqui de outro. Tá bom. Porque nós temos muita coisa que conversar, eu gostaria de falar sobre isso, inclusive falar um pouco mais sobre o que seria uma discussão para pelo menos dar aí um combate ao uso da droga. E você falou aí em campanhas educativas, que eu acho que isso aqui é educativas. super importante. Esqueceu-se muito dessas campanhas educativas. É o que funcionou para o tabaco. E funciona para qualquer outra coisa. Funciona para qualquer outra coisa. Você já falou aí que você é do século passado, e você lembra que no século passado, para você ir para a escola, você tem que apresentar uma caderneta de vacinação. E realmente tinha que apresentar mesmo, porque senão não entrava. Tinha a Eu caderneta. lembro que a gente tomava vacina na escola. Então, mas aí eu pergunto. Você também lembra disso, Eu pergunto, tinha aquelas campanhas, tuberculose, e várias doenças foram dizimadas. Só que quando se dá assim, Meu, antivax. já está ok, já está tudo bem, Então não vou mais vacinar. você relaxa, as novas gerações vão esquecendo disso Nunca e não não viveram. fazem. Aí daqui a Não vi- pouco... Poliomielite. É Você lógico. deve ter tido amigo com polio. Eu Tenho, tive pelo menos amigos. uns 3, 4 amigos com polio. Depois você não via mais. Nunca mais, que Só que maravilha. agora Tá voltando a polio. está voltando. Mas isso é falta de campanhas educativas. E falta... lembra que eu falei que a ciência ela busca o quanto eu estou errado? Enquanto que a outra pessoa, vamos pensar no movimento anti-vax, eles buscam pessoas que validem a própria ideia e ignoram o resto. Isso é um viés de confirmação. Então você acaba se fechando nisso, né? Mas fala, você quer saber sobre mindfulness? Mindfulness é uma técnica... Você dá para dar só uma introdução, porque a gente tá vai bom. terminar, depois eu não... Mindfulness é uma técnica que hoje é utilizada largamente na TCC. É um tipo de meditação, tá? Mas não é uma meditação, exatamente. É uma técnica onde você, através da meditação, tenta ficar no presente. Chama-se atenção plena. Então, eu estou aqui, eu estou falando com você e eu estou aqui. Aí eu estou lavando uma louça, eu estou lavando a louça. Eu não estou pensando no que eu vou fazer.
E a ideia, e aí é uma coisa que eu queria muito ter falado aqui, que é sobre sofrimento mental no geral, e acabamos falando sobre drogas. Não, mas a gente vai ter que voltar aqui. E a ideia é fazer você estar no presente, tá? É uma técnica diferente da meditação, tá? Ela medita uma Ela assimila, técnica, mas ela é tem uma outra técnica meditativa, mas que tem um propósito. O propósito é manter você no presente. É fazer com que a gente faça as coisas fazendo as coisas. Hoje, o que hoje não se faz, né? Você está no celular, você está aqui conversando comigo, você está olhando a hora, o relógio, você está assim, milhões de coisas. Eu sei que preciso disso, mas é isso. É estar presente no que você está fazendo. Isso é mindfulness. Tá. E isso pode ser feito tanto através por exemplo, da vossa clínica, como eu posso fazer isso também em casa. Pode, só que você precisa ter Pelo menos a educação. o ensinamento. É, o Você ensinamento. pode ser o ensinamento. Tá, então, mas existe uma diferença entre a como é? Mindfulness. E a meditação comum. Não é uma meditação comum, ela tem um objetivo. É. Então as pessoas acham, por exemplo, né, quando você medita, você tem que ficar com a cabeça vazia. Né? Em mindfulness você não fica com a cabeça vazia, você olha os seus pensamentos, você observa a sua respiração, você está presente naquilo que você está fazendo. Age no cérebro? Hã? Ela age no cérebro? Age. Tem várias pesquisas, várias pesquisas mostrando já isso. Então, Margarete Tredse volta aqui, não? Você volta? Claro. Eu acho que eu risquei você. Não tem problema. Risquei. Se você Não, me não riscou, risquei. você não estava. Eu risquei, eu você não arranhei, estava atenta. eu já estou te batendo. Você não estava desculpa. presente, você não estava atenta. Agora eu peguei você. Não estava presente. Está. Mas você volta, Margarete? Claro. Tá, eu acho que dá para a gente discutir bastante sobre isso. Então eu vou deixar aqui, ó, a Aline Fernandes, Salvatore, a Renata, a Luiz Andreoli, o Marcos Calazans, Mingo Giannini, Luiz Delfino Cardia, Leonor Dugan. Vocês aguardam aí, porque a Margarete veio falar sobre Mindfulness. Na verdade, eu vim falar sobre sofrimento mental e não sobre droga, mas acabamos falando sobre droga. Mas isso é um tema que acho que é recorrente. Nós estamos num momento de eleições. As pessoas querem assim. Existe também a possibilidade. Nós falamos aí muito em Cracolândia, porque nós usamos o emblema aqui da cidade que a gente tem que discutir. Na verdade, Cracolândia, como você mesmo disse, Margarete, está espalhada na cidade inteira. Tá? Não é prerrogativa, não é só do Anália Franco ou do Morumbi, mas também está presente em Heliópolis, está presente no Grajaú e assim diante. Nossa, um dia, porque eu vier aqui, me lembra de falar da Cracolândia no Grajaú. Sim. Eu vou falar. Mas a gente vai abrindo. Então eu estou abrindo aqui e já te convidando, porque o tema do próximo bate-papo vai ser mindfulness. Tá bom. Tá? Tá bom. Vai ser. Eu queria deixar meu depois contato. aí eu abro só a Cracolândia. Agora sim, eu quero saber como entro em contato com Margarete Tredse. No Instagram é Psi Margarete Tredse. No Face também é Psi Margarete Tredse. O que mais a gente tem de rede social? No LinkedIn é só Margarete Tredse. Aí dá para ver, no LinkedIn dá para ver ali também a currículo leite. Isso, mas pelo Instagram entra em contato, ou pelo Face. Existe um WhatsApp? Existe. Então, Pode falar? Lógico. Então é 11 99697 0358. Vamos lá. 11 99697 0358. Eu estou atendendo, eu faço só atendimento presencial. Presencial não, desculpa. Só remoto, não faço mais atendimento presencial.
A pandemia me ensinou que funciona, eu acho Funciona. tudo bom. Isso economiza tempo e dinheiro de todo mundo. Então, é isso. Tá bom. Pelo Então, WhatsApp vocês conseguem Pelo contato. WhatsApp consegue? Qualquer coisa, O pe- entra no No Insta, ou no Insta, no Insta, isso aqui, Face. deixa lá uma mensagem direta, ó, perdi, não anotei, estava Isso. fora, só estava no O que carro quiser. ouvindo. Isso aqui- Se eu não responder na hora, eu respondo a hora que eu puder, porque às vezes eu estou em consultório e não dá. Tá bom. Tá bom? Foi bom? Nossa, foi ótimo. Nunca falei tanto. Então, se Senti foi bom. saudade. Eu falo quando eu dou aula. Mas Ah. aqui eu fui muito mais livre. Tá bom. Não teve os alunos para te perturbar. Então a gente vai terminando o Metrópole Foco Obrigada, de hoje. viu? Obrigada. Agradecendo Margarete Tredse, Obrigada. tá? Psicóloga, mestra em ciência, graduada aí pelo Departamento de Psicologia da Escola Paulista de Medicina, já prometendo voltar, porque nós temos muita coisa para falar aí sobre comportamento humano, né? E que E sofrimento. depois de tudo isso aí, eu vi que eu tenho ainda chances e eu acho que eu consigo aí uma luz no fim do túnel. Voltamos amanhã com Metrópole em Foco, mas ó, lembrando que a partir das 17 horas nós temos o Metrópole em Foco, segunda edição, ó. É sempre com o patrocínio do Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. No Sicredi, quem coopera cresce, e já dando também umas palhinhas aí, tá? Então, você acompanha também a partir das 17 horas aqui na Rádio Trianon, a mais paulista das rádios, o Metrópole Foco, segunda edição. E voltamos amanhã aí com as notícias do dia a dia, tá? Fui! Trianon AM 740. Oi, aqui é Ana Castela. Viu só a poupança premiada Sicredi? São mais de 200 prêmios de R$5 mil toda semana até o final do ano. Abre poupança no Sicredi que é premiada. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar para concorrer a mais de R$2,5 milhões em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo 0, número 15414.6002553/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br.